18. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. A mensagem de hoje ela está baseada em todo o capítulo 18. Glória a Jesus. Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, porque nós precisamos ler o capítulo todo, mas cada versículo aqui é importante, porque é uma mensagem muito profunda e a gente precisa meditar em todo o texto para que a palavra tenha a sua completude. Ezequiel capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizei esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai também, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir ao aflito necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão faminto, cobrir ao nu com veste, desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, porque transgrediu, e no seu pecado, porque pecou, neles morrerá. Dizeis, porém: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos?
desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu morrerá. Mas convertendo o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai em vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová: convertei-vos, pois, e vivei. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Deus Santo, poderoso e justo, Senhor, eis ali a tua palavra, meu Pai. Mais uma vez eu te rogo e te suplico humildemente, Senhor, fala conosco. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Ezequiel 18 é um verdadeiro tratado de soterologia, de salvação. É explicação de forma clara e simples de como funciona todo o processo de salvação, para que não haja erro, para que não haja um pensamento desviado. Ezequiel 18, portanto, traz à luz como funciona exatamente a justiça de Deus para a salvação. Fala sobre a gravidade do pecado, a gravidade do erro, as consequências do pecado. Mostra, não é, que cada um responderá por si, cada um responderá pelas suas próprias iniquidades. E quando nós lemos o texto de Ezequiel 18, o texto abre os seus primeiros versículos com um ditado que era muito comum em Israel. É como nós chamamos aqui no Nordeste um velho ditado, algo que o povo falava, algo que alguém dizia, um dizer, por assim falar. E ali havia um costume de se falar que os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram. Se a gente fosse parafrasear esse texto e fazer um ditado aqui parecido para o Nordeste, é como se nós disséssemos assim: o pai chupou limão e o filho que fez a careta. O pai chupou limão e foi o filho que fez a careta. Veja que Deus usa esse exemplo tão simples para mostrar para nós, crentes, não é? Que havia uma crença em Israel que o pecado do pai era tributado ao filho. Ou seja, se o pai pecasse, o filho arcaria, portanto, as consequências. Eles tinham tanto essa mentalidade que criaram esse ditado: olha, o pai vai chupar a uva e vai estragar os dentes do filho. Glória a Deus. Mas nós, como crentes da Assembleia de Deus, nós não cremos assim. E a própria Bíblia vai mostrar desta forma. Vai dizer que cada um responde pelos seus próprios pecados. Cada um responde pelos seus acertos e também responde pelos seus próprios erros. Portanto, meus amados irmãos, nós não cremos na falsa doutrina da chamada maldição hereditária. Uma maldição que passa de pai para filho. O pai errou, portanto o filho será amaldiçoado. Nós não cremos dessa forma, porque a própria Bíblia nos mostra o contrário disso. E para os irmãos terem ideia que esse costume era tão arraigado, não é, no povo de Israel, que na época de Jesus
ainda se tinha esse costume, ainda se tinha essa tradição de transferir aos filhos os pecados do pai. E é tão verdade que Jesus, está lá em João 9, Jesus ele é interpelado pelos seus discípulos, que chegam para ele e perguntam assim: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque os próprios discípulos criam nessa tradição, criam nesse costume. E aí Jesus, para dar uma resposta curta e grossa, ele vai dizer: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então essa crença de maldição hereditária, de que meu pai, né, fez isso, fez aquilo, logo eu vou fazer também, é uma prática, é uma crença equivocada, rechaçada pela Bíblia. Então, meus amados irmãos, muitos de nós somos levados muitas vezes pelos nossos costumes, pelas nossas próprias tradições. E muitas vezes esses costumes, esses ditados, essas tradições, eles na verdade são contrários à palavra de Deus. Minha avó materna tinha um ditado que dizia assim: quem nasceu para ser rico não precisa trabalhar. Eu não sei se você já ouviu esse ditado. Quem nasceu para ser rico não precisa trabalhar. Veja que esse ditado, ele é na verdade uma afronta à palavra de Deus. Não só uma afronta à palavra de Deus, como é uma afronta à própria realidade. Como eu já preguei aqui em outras oportunidades, os homens mais ricos do mundo costumam trabalhar muito. A média de trabalho dos bilionários é de 60 horas por semana, o que dá em média 10 horas por dia. Então não existe isso, é simplesmente um ditado que muitas vezes as pessoas imaginam um ditado como esse, e você internaliza isso, e você crê nisso. Eu não nasci para ser rico, vou ser pobre a vida toda, não é? Eu não vou lutar pelo que eu quero, eu não vou trabalhar, eu não vou lutar pelos meus sonhos. Uma crença como essa pode te estagnar espiritualmente, não é? E materialmente também, uma falsa crença. Então muitas vezes nós somos, né, levados por esses falsos ditados. Quem não já ouviu falar no ditado: filho de peixe, peixinho é? Não tem base bíblica para isso. Não há base bíblica para isso. Mas muitas vezes nós transmitimos isso daí: fulano de tal é pecador, então seu filho vai ser pecador também. Não, cada um responderá por si. E no texto de Ezequiel, que nós acabamos de ler, nós vimos que todas as almas pertencem a Deus. Tanto é de Deus a alma do Pai, como também é a alma do Filho. E qualquer uma das duas que pecar, esta morrerá. Esta vai arcar com as consequências do pecado. Então, meus amados irmãos, assim como Deus ama o Pai, Deus também ama o Filho. Deus faz justiça ao Pai, Deus faz justiça ao Filho. Deus castiga o Pai, Deus castiga o Filho. Deus exorta o Pai, Deus exorta o Filho. Deus perdoa o Pai, Deus perdoa o Filho. Deus ama o Pai, Deus ama o Filho. Qualquer um que se arrepende dos seus caminhos, independentemente da sua geração passada, independente da sua descendência, também, se houver arrependimento no seu próprio coração, haverá vida. Não importa se seus filhos são pecadores, se seus pais foram pecadores, cada um dará conta de si mesmo. Deus não faz, portanto, acepção de pessoas. Muito pelo contrário, qual é a vontade dele? A vontade dele é que todos conheçam a sua palavra. A vontade deles é que todos sejam alcançados pelo seu amor. Por isso que nós não cremos nesta forma de determinismo, que Deus já escolheu quem vai para o céu, que Deus já escolheu quem vai para o inferno. Que em Ezequiel 18 vê claramente como funciona a salvação de Deus.
Olha, você está aqui numa vida de santidade, se desviou, vai para o inferno. Está aqui numa vida de pecado, aceitou Jesus, mudou de vida, vai para o céu. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. A palavra do Senhor vai dizer: e se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A Bíblia nos chamando a atenção para que nós não cochilemos como crentes. Glória a Deus. Filho de pastor não é salvo porque o pai é pastor. Filho de pastor não é salvo porque o pai é pastor. Filho de ímpio não está condenado porque o pai é ímpio. Eu lembro que uma vez eu estava pregando em uma congregação, fiz o apelo, e João Ronaldo levantou a mão e aceitou Jesus. Glória a Deus. O meu próprio filho, foi um dos dias assim de maior alegria. Mas porque entrou no coração dele o entendimento e a necessidade de salvação. Ele mesmo sendo uma criança com 7, 8 anos, na época 7 anos, ele entendeu a necessidade de salvação. Ele entendeu: eu preciso de um Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. E muita gente, sabendo disso, irmão Ronaldo, então na última hora eu posso mudar de ideia e ser recebido nos braços do Pai. Teoricamente sim, é verdade, até no último segundo da sua vida. Então, irmão Ronaldo, eu vou deixar para o último minuto. Só tem um problema nesse seu raciocínio tão humano, tão carnal. O seu erro está em achar que a vida mundana é melhor do que a vida com Deus. Nada é melhor, meus amados irmãos, do que ter uma vida com Deus. Glória a Deus. Então, se eu posso ter comunhão com Ele agora, se eu posso viver a sua bênção agora, viver as suas maravilhas agora, porque eu deveria aliar, portanto? Glória a Deus. Não há nada melhor que o mundo possa oferecer. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. E ponto final. Você pode passar um concurso, você pode ter um emprego fantástico, você pode ser um grande empresário, pode até ser uma pessoa famosa, mas pode ter certeza que nada disso vai te livrar dos sofrimentos da vida, da angústia de viver uma vida sem Deus. Você pode ser como Michael Jackson, pode ser o Elvis Presley na fama, e ainda terá que lidar todos os dias com as crises de uma vida sem Deus. Porque esses mesmos lidaram, esses mesmos tiveram esses problemas. Cantores famosos que vivem à base de drogas, de morfina, de remédios, de medicamento, para tentar preencher o vazio que há dentro deles, com o mundo a seus pés, mas sem Deus não tem nada. Sem Deus nada vale. Então nós nos questionamos: por quê? Por que eu tenho que buscar a Deus agora? Porque nós fomos feitos para adorá-lo, Glória a Deus. para buscar a sua presença. Meus amados irmãos, e tudo fora disso fugirá da finalidade principal da vida, que é adorar a Deus. Muitas pessoas se perguntam: eu não sei o que Deus quer de mim. Eu vou dar a resposta agora: Ele quer que você o adore. Ele quer que você passe a depender dele, como foi cantado aqui no hino. Glória a Deus. E aí você vai
você não sabe por onde começar, comece adorando este Deus. Porque, meus amados irmãos, aonde o Evangelho não chegou ainda, em meio a povos indígenas, a nações tão escondidas nos rincões desse país, os locais mais distantes, tem gente buscando a Deus, procurando esse Deus verdadeiro, buscando, querendo achá-lo, querendo ter esse encontro que você já teve. Muitas vezes adorando falsos deuses, adorando o sol, o céu, a lua, as estrelas, procurando compreender onde está o Deus verdadeiro. Você já o conhece. O homem, ele foi criado para adorar a Deus. Daí, portanto, estão os argumentos mais fortes contra o ateísmo. Porque em todo lugar que se vá, encontraremos pessoas adorando a Deus, ou pelo menos buscando saber quem é o Deus verdadeiro. Que Deus é esse? A lista de Ezequiel 18, ele faz uma lista de pecados. Uma lista de pecados nós encontramos em Ezequiel 18. E a Bíblia nos orienta para que não cometamos tais coisas, para que nos afastemos destes pecados, de não sermos achados como ladrões, como derramadores de sangue, assassinos. A Bíblia nos diz para nós não comermos sobre os montes. Essa expressão que aparece em Ezequiel 18, comer sobre o monte, é porque eles ofereciam sacrifícios nos altos montes. Que hoje, se nós fôssemos fazer uma comparação, é como os despachos que se ofereciam carnes de animal e colocavam ali nos altos montes. E ali existiam templos proibidos, e aqueles alimentos eram ali oferecidos aos falsos deuses. E a Bíblia diz: olha, não coma essas coisas, porque isso, quem faz isso comete a abominação ao Senhor. Também nesse rol de pecados, temos a contaminação da mulher do seu próximo, o pecado de adultério, também a opressão ao aflito, ao oprimido, ao necessitado. Imagine, meus amados irmãos, que muitas pessoas vêm desesperadas procurando ajuda, às vezes de um médico, de um profissional, no lugar daquele profissional ajudar, ele passa a explorar aquela pessoa, passando os tratamentos mais caros, remédios mais caros, não é? Vendo a necessidade, o desespero, e ali cobra caro, cobra mais caro, engana a pessoa. Abominação ao Senhor. Não tornar o penhor, ou seja, não devolver algo que foi emprestado ou dado como garantia. Antigamente, ainda hoje se faz isso. Você não tem, você vai fazer um empréstimo, aí diz: fulano, eu vou deixar aqui meu relógio, meu carro como garantia. Aí a pessoa paga o empréstimo todinho e a pessoa não devolve o bem. É um pecado grave. Nesta lista de pecados também está emprestar com usura, receber demais além da conta. É o que hoje nós chamaríamos de agiotagem. O pecado de agiotagem, emprestar com juros altíssimos para explorar o seu irmão, para explorar o próximo. Pecado. Meus amados irmãos, e nós, porque a Bíblia, vez por outra, traz essa relação de pecados? Porque nós fomos muitas vezes ensinados de que não há pecadinho e que não há pecadão. Mas essa história não é bem assim. Isso não é bem verdade. A Bíblia sim faz diferença entre um pecado e outro. Entenda que todo pecado, qualquer pecado, faz separação entre Deus e o homem. Qualquer pecado. Porém, a Bíblia escalona esses pecados de acordo com a sua gravidade, baseado nas consequências de cada um. Então nós podemos dizer teologicamente que para a salvação todo
Deus. Mas a própria Bíblia diz que há pecados maiores do que os outros. E irmão Ronaldo, Por favor, abra a sua Bíblia. Importante que você leia isso. João 19:11. A Bíblia faz distinção entre pecados e pecados. João 19:11. Será que existe um pecado maior que o outro? Certamente. Por isso que Ezequiel 18 ele vai listar os pecados. Não se envolva com isso. As consequências são danosas demais. João 19:11. Quem pode ler bem alto para nós? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Glória a Deus. Jesus dizendo que um pecado é maior do que o outro. É Jesus que está falando. Ora, quem me entregou tem um pecado maior do que o seu. Então, meus amados irmãos, quando se fala de salvação, como eu já disse, entendemos que toda forma de pecado nos afasta de Deus. Todo pecado tem a função de nos separar mais de Deus. Agora, o que nós queremos deixar claro é que pecados diferentes trazem consequências diferentes, umas mais graves, outras menos graves. Ou você acha mesmo que o pecado de contar uma mentira, como meu pai não está em casa, ou eu não tenho dinheiro trocado para dar na hora de dar uma esmola, alguém pede esmola, não tenho trocado aqui mesmo, você está cheio de prata no bolso. Você acha mesmo que esse pecado gera o mesmo efeito que o pecado de adultério ou homicídio? Você acha que é a mesma coisa? Claro que não. Há pecado maior que o outro, sim. Claro que tanto o primeiro quanto o último nos separam de Deus, porque são pecados. Agora as consequências são diferentes. Um é mais profundo que o outro. Irmão Ronaldo, como é que a gente justifica isso? Jesus já falou. Primeiro, nós vamos encontrar nesta lista que nós vemos alguns pecados gravíssimos: roubar, adulterar, idolatrar. E por que há pecados diferentes? Porque além das consequências serem diferentes, a dificuldade de reparação é diferente. Tem pecado que você comete e na mesma hora você pode reparar. Agora, mate alguém e tem que trazer aquela pessoa de volta. É muito difícil. Meus amados irmãos, se não fosse assim, a própria lei mosaica, quando ela faz uma relação de pecados, para cada pecado existe uma pena diferente. E por que existe uma pena diferente? Porque há uma gravidade diferente. Jesus, ele vai falar dos piores pecados, que é abusar de uma criança. Abusar de uma criança é algo tão terrível para Deus, que o próprio Jesus vai fazer menção da sua gravidade. Jesus falando em Marcos 9,42, em outro evangelho, Lucas também vai falar, mas Marcos 42, 9,42, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Você tem noção da gravidade desse pecado? Jesus está dizendo: olha, fazer algo a uma criança como essa, melhor seria você amarrar uma pedra, ou amarrar uma pedra em você e você ser lançado no mar, para morrer ali afogado, portanto, sem nenhuma chance de escapatória, do que tocar numa criança
considerada a gravidade do pecado. Houve um tempo, por exemplo, que o adultério no Brasil era criminalizado. Era crime adulterar, tipificado no Código Penal. Aí tiraram esse tipo penal, revogaram. Quando revogaram esse tipo penal, sabe o que aconteceu? Os crimes passionais aumentaram. Porque como não havia justiça, as pessoas passaram muitas vezes a fazer justiça com as próprias mãos. Cicatrizes que o cônjuge ofendido muitas vezes carregará pelo resto da vida, sem contar a vergonha, a humilhação. Mas no Ronaldo a pessoa pode perdoar, não só pode, como deve perdoar. Não estou falando isso. Estamos falando da gravidade das consequências para a família, para o filho. Como é difícil reparar uma coisa como essa. Por isso, meus amados irmãos, que nós não estamos aqui falando contra o perdão, muito pelo contrário, nós estamos pregando aqui para que se evite certos pecados, porque com isso você evita sofrimento e dor, que são muito difíceis de ser reparados. Por isso, que como eu falei, a própria lei mosaica tem esse cuidado, pecados diferentes, consequências diferentes. Alguém, por favor, leia 1 Samuel 2,17. 1 Samuel 2,17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Esse pecado desse texto era médio, pequeno, grande ou muito grande? Muito grande. Não era um pecadinho. Não era um pecado. Era muito grande. O texto especificamente, meus amados irmãos, se você ler o contexto, o texto, o versículo que eu acabei de citar, de 1 Samuel 2,17, fala sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli cometeram pecados tão graves que a Bíblia os chamava de filhos de Belial. Filhos de Belial. Porque segundo a lei mosaica, quando alguém oferecesse sacrifício, a carne deveria ser cozida numa panela, e aí vinha o auxiliar do sacerdote, ou o próprio sacerdote. Ele tinha lá uma espécie de tridente, um garfo, tridente, e ele espetava aquilo ali na panela. Então a pessoa vinha oferecer o sacrifício, colocava ali a carne para cozinhar primeiro, e ali o sacerdote ou seu auxiliar vinha e espetava ali a carne e puxava. O que ele puxasse dali era do sacerdote, e o que ficasse, portanto, seria oferecido como libação, como sacrifício, como holocausto. Só que o que é que os filhos de Eli estavam fazendo? Os filhos de Eli estavam obrigando os ajudantes dos sacerdotes a pegar a carne crua antes mesmo que fosse oferecido em sacrifício. Ou seja, quando a pessoa ia oferecer um sacrifício, aí os filhos de Eli davam ordens para os ajudantes dos sacerdotes barrarem as pessoas e dizerem assim: não oferece não, primeiro tira a parte do sacerdote, porque o sacerdote quer comer a carne assada, não quer cozida. Ou seja, em outras palavras, aqueles filhos ali estavam dizendo: primeiro eu, depois Deus. Primeiro eu, depois Deus. Portanto, as ofertas ali eram tratadas com desprezo. Com desprezo. E a consequência, a Bíblia chama de grande pecado. Grande pecado. Filho de Belial. Por isso, meus amados irmãos, ai do pastor, ai do tesoureiro, ai do diácono que desviam as ofertas da casa do Senhor. Porque a Bíblia chama isso de grande pecado. Grande pecado. Ai
aquele que passar por isso. E os irmãos viram as consequências dos filhos de Eli. Glória a Deus. Êxodo 32:30. Outra pessoa, por favor. Êxodo 32:30. Êxodo 32:30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Mais uma vez aparece a expressão grande pecado. Não é um pecadinho qualquer, é um grande pecado. Eu sei que na sua cabeça deve estar agora em um turbilhão de ideias. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha dimensionado a gravidade disso. O pecado da idolatria de trocar o Deus vivo por Deus de pau, de pedra, de gesso. A Bíblia chama isso de grande pecado. Israel vai fazer um bezerro de ouro, porque não aguentava mais esperar a resposta do Deus vivo. E aí disse: não, vamos fazer nosso próprio Deus. Saul, da mesma forma, não aguentou o silêncio de Deus e foi procurar a resposta no espiritismo, na pitonisa de Endor. Queria ter uma revelação que não vinha de Deus. Então, meus amados irmãos, no dia a dia, na nossa caminhada com Deus, nós temos que sempre pesar as consequências, sim, dos pecados. Inclusive, nós já pregamos aqui que o próprio inferno tem níveis. Glória a Deus. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 12, 47, 48. Cuidado com o pecado que bate na nossa porta todos os dias. E o servo soube a vontade do seu Senhor. Sim. E não se aprontou nem fez conforme a sua vontade. Certo. Será castigado por muitos açoites. Certo. Mas porque a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Jesus fala, portanto, em dois servos. Dois servos. Um sabia da vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade. Um sabia e foi desobediente. O que foi que aconteceu com ele? Foi açoitado com muito ou com pouco de açoites? Muito açoite. Ele sabia e mesmo sabendo desobedeceu. O outro não sabia, não soube, era ignorante. Foi açoitado também, não foi? Mas com poucos açoites. Punição diferente. Qual é a diferença de um e do outro? Os dois cometeram o mesmo pecado, desobedeceram. Só que um sabia e o outro não sabia. O seu conhecimento da palavra trará ainda mais juízo para você. Olha o peso disso. Ter e não ter conhecimento já nos leva a consequências diferentes. O pecado de um pastor é maior do que o pecado de um presbítero, que é maior que o pecado de um diácono. O pecado de um professor de EBD é maior do que de um aluno de EBD. E irmão Alberto, o juízo de Deus é diferente para os dois. Por isso que Tiago 3:1, ele vai exortar, ele vai alertar, vai dizer: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, não queiram nem ser professor de EBD, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quanto mais você se envolver na palavra, souber da palavra, mais responsabilidade você tem com ela. Verdade. Imagine o peso, então, portanto.
responsabilidade, o juízo é maior, o peso é maior, pode ter certeza disso. Mas tem um negócio, a bênção também é maior. A compensação de Deus vem. Porque se for só peso, aí ninguém aguentava, né? Glória a Deus. Então muitas vezes as pessoas esquecem disso. Quem está à frente de um trabalho será muito mais cobrado por Deus. Mas é claro, também você será muito mais abençoado. Mas pode ter certeza, as cobranças de Deus também virão. Portanto, nós vamos ver que um justo pode se desviar, sim ou não? Pode. Um crente pode perder a salvação, sim ou não? Pode. Pode ir para o inferno? Pode. Com certeza. Versículo 24 de Ezequiel 18. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as nações que faz o ímpio, porventura viverá. Então, portanto, meus amados irmãos, quanto mais conscientes nós formos da vontade de Deus, maior será o juízo sobre nós. E para terminarmos, vou ler 2 textos apenas, 2 versículos, na verdade. Hebreus 10, 26 e 27. Diz a palavra do Senhor: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Peca voluntariamente, está pecando voluntariamente, sabe que é pecado, continua no pecado, pode ter certeza, a expectativa é uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo. 2 Pedro 2, 20 e 22. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio o provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador do lama. A palavra de Deus, portanto, nos exorta para que vivamos uma vida de santidade. E o Senhor me revela: tem pessoas aqui, estão na igreja, mas têm os seus pecados ocultos e secretos. E eu sei que a palavra de hoje é duríssima, difícil de pregar, mas necessária. Porque eu não posso ser responsabilizado por não pregar esta palavra, sabendo que há pessoas que estão aqui na igreja, mas ainda estão vivendo uma vida de pecado, não querem largar o pecado, seu pecado de estimação, seu pecado secreto. Cuidado com o pecadinho, para ele não virar um pecadão. Cuidado, você agora conhece a palavra, as de suas desculpas não valerão mais. Conserte-se hoje. Glória a Deus.